Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos essa alegria de estarmos aqui no Rio de Janeiro, celebrando essa missa de domingo, corresponde ao terceiro domingo depois da Epifania, e nós tivemos também a oportunidade de receber a profissão da irmã Anastácia, do Menino Jesus, que hoje está fazendo diante de Deus seus votos na Ordem Terceira do Carmo, e vamos também receber duas irmãs noviças na Ordem Terceira nesse mesmo dia. Então tudo isso mostra a vitalidade da igreja, né? Porque de fato nós muitas vezes ficamos com a impressão de que a igreja está morrendo, ou de que a igreja já não tem mais uma referência de vida, de santidade e de verdadeira fidelidade a Cristo. Mas, como vossas caridades sabem, o tempo depois da Epifania e também depois de Pentecostes é especialmente voltado para o mistério da igreja. Então, quando nós falamos de mistério, é justamente por causa disso, porque a igreja não se restringe a um organismo ou a uma instituição humana, mas ela é um mistério que acontece na alma de cada pessoa e depois se aglutina no Espírito Santo, formando a unidade da fé. Então é isso que a gente estava explicando na conferência que nós fizemos ontem em Brasília, a respeito da unidade. Porque muitas pessoas acham, não, a gente tem que fazer unidade, mas não adianta eu fazer unidade se a pessoa não quer acolher a fé católica. Eu posso ter uma amizade humana, isso eu posso ter com qualquer pessoa. Mas eu não posso ter essa unidade sobrenatural, ou seja, formar um só corpo com pessoas que não fazem parte do corpo. Pessoa que tem que escolher. Então, no caso, se a pessoa está no estado do pecado, ela tem que decidir deixar o pecado. Então, quer dizer que o pecador, ele precisa se converter, mas não significa que ele não faz parte da igreja. Porque na medida em que ele peca, ele se afasta de Cristo, mas permanece na igreja. Porque sendo batizado e professando a fé, ele está na igreja. Agora, se a pessoa renuncia à fé, ou não quer acreditar em tudo aquilo que a igreja ensina, então ela, da sua própria vontade, renuncia à fé católica, e com isso, ela se afasta da igreja. Então o estado da pessoa que está sem a fé é pior. Então, veja que esse evangelho que nós estamos lendo hoje vai mostrar para nós essa dicotomia. Ou seja, que existem esses dois lados. E não é à toa que a igreja coloca aqui dois acontecimentos. Porque normalmente a gente vai achar que seria mais conveniente cada dia ter um acontecimento. Olha, ele curou o leproso, depois no outro dia nós vamos ler que ele curou o filho do Cafarnaum, lá do oficial que morava em Cafarnaum. Não. A igreja coloca os dois eventos no mesmo dia, no mesmo evangelho. Por quê? Porque aqui entra o que eu estou dizendo, a dicotomia. Um representa o problema moral e o outro representa o problema espiritual. Cada pessoa tem o seu problema, mas normalmente nós temos que separar bem o que é um problema moral e o que é um problema espiritual. Então, dentro desse entendimento, nós vamos compreender o que Santo Agostinho explica aqui, dizendo que o pior problema moral da pessoa não é a devassidão, o vício, a droga,
a fornicação. Não. O pior problema moral que existe no ser humano é o orgulho. Então, segundo Santo Agostinho, esse leproso que Jesus curou aqui, que veio até Jesus, ele representa o judeu, que por sua vez é aquela pessoa que recebeu uma religião, que se colocou diante de uma lei, mas que não consegue ter essa proximidade de Deus por causa do seu orgulho. Então a lepra, que é essa doença horrível, ela representa o orgulho, segundo Santo Agostinho, porque é uma doença que vai deformando a pessoa e vai destruindo a pessoa. Quando a pessoa se dá conta, ela já está totalmente desfigurada. Então olha o que acontece. Esse leproso vem até Jesus e ele diz: se queres, pode me curar. Então a partir dali, a pessoa que vive nesse orgulho religioso, que acha que ela é perfeita, que acha que ela está acima dos outros, então ela vai tomar consciência de que ela está leprosa, que ela está doente, que ela está desfigurada, e ela vai até Cristo buscar a graça de Cristo. Por isso que diz: se queres. Porque a pessoa tem que ter essa consciência que não é a vontade dela que conta, mas é a vontade de Deus sobre ela. Então Jesus vai dizer: olha, eu quero ser curado. No mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Então quer dizer que a pessoa aderiu à graça, ela deixou aquela prepotência. Você vê que isso não é só nos ambientes religiosos. Hoje em dia a maioria das pessoas já tem uma consciência formada de que elas não precisam de Deus. Então a lepra é como se fosse uma ocasião de quebrar esse orgulho. É quando a pessoa percebe, por alguma situação, algum sofrimento, que ela não é capaz sozinha, que ela precisa de Cristo, precisa dessa cura e precisa da graça de Deus. Então é por isso que Santo Agostinho vai dizer que esse leproso é a figura do judeu, porque o judeu é essa representação por excelência do orgulho religioso. Isso aí tem em todos os ambientes, principalmente nos ambientes que se dizem católicos tradicionalistas. Esses ambientes são impregnados desse espírito judaico de orgulho religioso, porque é uma religião moralista. E a religião do Evangelho não é uma religião moralista. É uma religião que nos convida a viver a lei de Deus, mas pela graça. É outro caminho. Não é o caminho de um aperfeiçoamento pessoal, mas é o caminho de uma renúncia da sua vontade. É diferente. Então veja que Cristo dá essa cura para esse homem e diz: agora você vai lá para cumprir a lei de Moisés, se apresenta ao sacerdote, faz tudo como prescreve. Quer dizer que Cristo deixou ele onde ele já estava formatado pela lei. Então faz o caminho da lei. Continua isso. Mas aí ele vai para o outro lado, que é o lado de Cafarnaum, onde ele vai encontrar os pagãos. E ali justamente estava esse centurião. Nós sabemos que centurião significa um alto funcionário do exército de Roma, portanto um homem pagão, mas um homem honesto. Então esse homem honesto, ele não tem o problema moral. Então isso que é interessante. Normalmente a gente acha que o judeu já estava instruído pela lei e não tinha problema moral, mas justamente o que estava no estado de lepra. Por quê? Porque o orgulho também leva a todos os outros pecados. A pessoa não adianta ela querer dizer: não, eu não tenho pecado. Não existe isso. Agora, esse centurião, que não tinha lei, estava na honestidade. E a honestidade, ao contrário do orgulho, leva a todas as virtudes.
Você pode perceber que hoje em dia as pessoas não conseguem ser honestas, por quê? Porque o diabo fala assim, ó, deixa eu quebrar na raiz. Se eu te tirar a honestidade, você faz todas as coisas perversas. Porque você não é honesto nem consigo, nem com o outro, e você não vai ser também com Deus. Percebe? Aqui que a pessoa vai ser destruída. Enquanto que esse centurião era um homem honesto. E por ser honesto, ele então vai receber a fé. Quer dizer que ele tem um problema espiritual. O problema espiritual que atinge ele é justamente porque ele não tem conhecimento de Deus e ele não sabe cultuar a Deus. Assim como tem muitas pessoas que estão na macumbaria, que estão no espiritismo, que estão fazendo coisas péssimas em religiões completamente sem sentido, mas por ignorância. Mas às vezes as pessoas são honestas. E se elas são honestas, Deus permite sempre esse caminho. Primeiro ele deixa o demônio trabalhar e depois faz a pessoa encontrar a fé. Por isso que aconteceu aqui. Ele falou, ó, o meu filho, pode ser filho ou servo a tradução, né? Aqui está a tradução servo, porque por em latim pode ser meu menino ou então meu servo. Ele está ali doente, gravemente doente, porque o demônio estava lá nessa criança. E Deus permitiu isso porque eles cultuavam os demônios. Eles eram pagãos. Eles pensavam que estavam fazendo a coisa certa, mas eles estavam cultuando os demônios. Então, por causa disso, esse menino estava ali, que não conseguia se mexer, estava meio que paralítico, estava perturbado com o demônio, o espírito maligno, e não conseguia sair da cama. Então, Jesus falou para ele, olha, eu vou lá na sua casa e eu vou curá-lo. E esse homem, que era honesto, que a honestidade é isso. Honestidade é a noção da justiça. E na noção da justiça ele falou assim, não, você tem uma qualidade muito alta para eu te carregar até a minha casa. Nessa mesma hora, por isso que aqui que a gente vê que ele é honesto. Não é eu que estou inventando que ele era honesto, não. Eu não conhecia esse homem, mas o Evangelho está dizendo que ele era honesto. Por quê? Porque ele percebeu as coisas na lógica da justiça. Ele falou assim, não, peraí, você não vai na minha casa não, porque eu não sou digno. Você tem uma qualidade muito alta, e a minha casa é longe, é difícil, e eu não vou te causar o constrangimento de se dirigir até lá. Olha só que coisa. Então, para mim, basta uma só palavra sua que já está resolvido. Isso é noção de justiça. Isso é honestidade. Então, honestidade é essa virtude que deriva da justiça, que é uma das 4 virtudes cardeais, que por sua vez é a mais importante. Então, se tivesse justiça, já resolvia tudo. Por quê? Porque quando a pessoa tem justiça, ela pesa as coisas, fala assim, não, mas essa pessoa fez isso por mim, eu não posso fazer isso por ela. Não, mas essa pessoa tem tal qualidade, ela tem tal dignidade, ela tem tal importância, então eu tenho que respeitar isso. Percebe? Tudo é numa lógica de uma medida, e essa pessoa calcula essa medida. Isso aí é a base do ser humano. Se nós temos isso, você pode trabalhar com a pessoa, porque essa pessoa é um ser humano. Agora, se a pessoa não tem noção da justiça, infelizmente essa pessoa é um animal. E com o animal, a gente não trabalha, a gente foge. Fala assim, ó, tem um bicho ali, então passa pelo outro lado. Ó, cuidado, tem um bicho, passa para lá. Não deixa te morder, não deixa te aproximar de você, que é bicho. Cachorro, né, leão, tudo igual. Essas pessoas que não têm justiça. É a mesma coisa que bicho. Não muda. Aliás, é pior, porque um cachorro você ainda tem como controlar um pouco mais, fala assim, segura ele, amarra, né? Esse aí você não pode amarrar e ele vai te atacar. Então, infelizmente, a maioria dos seres humanos hoje são como os animais ou piores que os animais. Não tem nenhuma capacidade de dimensionar as coisas, fazer uma questão de ter noção, honestidade, justiça, né? A medida certa das coisas. Não. Tudo ele acha que você tem que dar tudo para ele e você não é nada.
Então não importa a qualidade, não importa o nível de cada pessoa, todos são igualitários e ele tem direito de receber tudo. E ele também pode fazer tudo, que ele não é criminoso em nada. Essa é a forma que essas pessoas hoje em dia estão atuando. E acham que são religiosos. E acham que são, não, eu sou super piedoso, eu sou católico, eu sou tradicional, eu faço isso, faço aquilo. Nada. Não passa de um animal. Infelizmente. Então você veja a diferença. O judeu precisava da purificação moral. E Cristo deu para ele. Através dessa graça que ele recebeu de ter a humildade. Então a humildade é a base para a purificação moral. Enquanto que esse pagão, que era ali um coronel do exército, ele precisava da purificação espiritual. E ele, como que ele atingiu isso? Através da virtude da justiça, que por sua vez alcançou de Deus a graça da fé. E faltava para ele a fé. O leproso tinha fé, mas não tinha qualidade de vida. Então Deus purificou, deu para ele qualidade de vida. O outro não tinha fé, mas tinha honestidade. Então Deus deu para ele a fé e ele respondeu na mesma altura, de tal forma que Cristo disse: mesmo em Israel não encontrei tanta fé igual esse homem. E ele ainda diz, olha, muitos virão do Oriente, do Ocidente, terão lugar no banquete com Abraão, Isaac e Jacó. Aqui está a frase que é, a frase por excelência desse evangelho. Quer dizer que vai vir gente que não estava sabendo de nada da religião, mas como eles são honestos, eles vão entrar, vão ter lugar. Agora, outros, que ele diz aqui, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Então está cheio de gente aí que se diz religioso, vai ser jogado nas trevas exteriores, que é o inferno. Ali não tem como sair. Por isso que fala treva exterior ainda por cima. É um lugar escuro e é fora de tudo. É exterior porque é fora de tudo. Quer dizer, se você está um pouquinho dentro, você está com Deus. Mas quando fala exterior, é que não tem como chegar mais em Deus. Acabou, está fora. Então isso é terrível. Por isso que a gente tem que escutar o conselho de São Paulo, quando ele diz aqui, não procurais ser prudentes aos vossos olhos. Uma prudência aos nossos próprios olhos. Fala assim, não, eu é que sei como é que eu vou fazer, eu é que sei o que eu tenho que resolver e tal. Não, isso é uma prudência humana. A pessoa tem que entender o que é a lógica de Deus, como que a igreja ensina, como que a gente tem que viver para a gente saber chegar no resultado, sem querer dizer, não, eu que sei, eu que faço. Então, por isso, que diz aqui São Paulo, que compete a Deus fazer a vingança. Então não somos nós que vamos fazer a vingança. Se uma pessoa nos ataca, se uma pessoa faz o mal para nós, você deixa a vingança para Deus. Então não significa que Deus necessariamente vai perdoar sem castigo. Não. Tudo tem um castigo, tudo tem um preço, tudo tem uma vingança. Agora é Deus que sabe dar a medida disso daí. Nós não vamos querer agora chegar lá, não, eu que vou agora castigar. Não, você não consegue. Porque você pode passar do nível daquilo que é realmente a vingança justa. Então, tendo esse sentimento, então a gente aprende como viver o Evangelho. Porque a igreja é feita desses dois, por isso que eu falei que é uma dicotomia. Ou você está ali naquele grupo que não tinha fé, ou você está ali naquele grupo que não tinha moral. Mas Deus recolhe um como recolhe o outro. E Ele dá a vingança certa. Você fez isso, então agora você é leproso. Mas depois também você tem o tempo da sua purificação. Depois você é purificado. Da mesma forma o outro ali, não chegou na verdadeira adoração a Deus, ele teve o castigo dele. Ele sofreu com o filho dele doente. Mas depois Deus curou. Então, tudo tem a vingança, mas também tem a cura. Porque Deus é bom. Deus é misericordioso. Quando você fala que Deus é misericordioso, não significa que Deus não pode castigar. Ao contrário,
significa que ele castiga e castiga bem castigado, mas na medida certa, para poder dar o remédio e depois vir com a misericórdia. Fala assim, agora tá bom, agora não peca mais, faz a sua parte, que agora eu vou te dar o alívio. Então, vamos agradecer a Deus por nos reunir aqui hoje, para escutarmos a palavra do Evangelho, e vamos agora fazer a nossa Eucaristia, quer dizer, a nossa oração de ação de graças, o sacrifício de Cristo, que é renovado no altar, para dar a cada pessoa que vem a Deus tudo aquilo que nós precisamos na nossa vida espiritual. E ao mesmo tempo, nós rezamos também pelas almas das pessoas falecidas, que estão colocadas aqui hoje, né? E rezamos também pelas pessoas que não têm uma missa católica nesse dia de domingo, para que eles estejam unidos a nós nessa mesma celebração e que a vida deles esteja também nesse mesmo altar, oferecendo a Deus o mesmo sacrifício. Que ele seja bendito para sempre. Amém.